Olá, mãe. Olá, professora de alunos neurodivergentes. Olá, gestora. Eu sou Lúcio Costa, sou advogado e sou especialista em gestão da educação inclusiva, utilizando inteligência artificial e especializada em adaptações de currículos regulares para o currículo funcional. Então, para ajudar você, mãe, você, professora, no dia a dia, eu criei uma apostila com algumas sugestões de adaptações de materiais, principalmente na parte de português funcional. O link da apostila vai estar aqui nos comentários, está também na descrição do meu canal. Essa apostila tem um valor simbólico de R$ 49,90. Quem quiser adquirir já está disponível. Essa apostila faz parte também de uma metodologia Neurovia Adapt. E quem quiser também saber aprender mais sobre adaptações de materiais, nós temos uma mentoria que já está com a inscrição aberta. Vou também deixar aqui o link, está na descrição, e vou deixar o link também nos comentários do vídeo. Vamos que eu vou te mostrar aqui a apostila, como que ela está, como é que ela foi confeccionada. Vem comigo. A apostila ela tem mais de 50 páginas e ela tem 5 capítulos. O primeiro capítulo é o substantivo, onde eu criei aqui basicamente 9 figuras para ser recortada, plastificada ou passada a fita. E nós temos aqui um método que nós chamamos de tapete pedagógico. Esse tapete pedagógico ele foi criado para que possa orientar a criança neurodivergente no tempo e no espaço. Então você trabalha com as fichas e as fichas você coloca ela no tapete pedagógico. Na verdade, a criança coloca ela no tapete pedagógico, você só trabalha ela colocar as fichas no tapete, usando a criatividade, perguntas. Isso orienta a criança. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês o nome de uma atividade que vamos fazer. O nome da atividade é tapete dos nomes. Então, qual que é o objetivo funcional dessa atividade? Levar o aluno a compreender que substantivo é nome de pessoa, é nome de animal, nome de objetos, nome de lugares, por meio de organização concreta, sem necessidade de leitura ou escrita. Então, esse é o objetivo. Então, você vai pegar os cartões lá e vai disponibilizar esses cartões no tapete pedagógico. Então, como que você prepara? Coloque o tapete sobre a mesa ou no chão, deixe os cartões visíveis, mas fora do tapete. Trabalhe no máximo 4 cartões por vez, se o aluno tiver dificuldade de atenção. Então, qual que é o passo a passo dessa atividade? Entregue um cartão por vez à criança. Pergunte de forma direta e previsível. Onde vai isso? A criança coloca o cartão no espaço que achar correto. E o adulto nomeia. O vaca é o animal. Então a criança vai pegar o cartãozinho da vaquinha, você vai entregar para ela, vai colocar o cartão sobre a mesa, vai apresentar esse cartão, vai fazer essa pergunta, né? Aonde isso vai? A criança vai colocar, ou vai apontar, vai colocar aqui no lugarzinho do animal, nessa disposição. E você vai fazendo assim, você vai colocando, por exemplo, aonde isso vai? A menina. A menina é pessoa, ela vai colocar aqui. E assim por diante. E aí você reforça. Vaca é um animal? Você fala assim, tá, vaca é um animal. Menina é uma pessoa. E vai a organização esperada. Ele coloca a menina e o menino na pessoa, no lugar da pessoa, dentro do tapete. A vaca e a galinha no tapete, coloca no lugarzinho do animal. E quais são as adaptações possíveis? Se for um aluno não verbal, permitir apontar, apenas colocar. Alunos com rigidez, usar sempre a mesma ordem. Um aluno com dificuldade, trabalhar apenas 2 categorias por vez. Variações da mesma atividade. Esse é um método bastante interessante. É a variação da atividade com o mesmo material. Então, você pode usar apenas pessoas e animais, depois vai acrescentando outras categorias. Você trabalha por partes,
você trabalha pessoa, animal. Depois você acrescenta objetos, depois você acrescenta lugares, fazendo um processo de aprendizagem, né? Você pode variar também com o mesmo material, tapete com pergunta, antes de colocar pergunta. Você pega uma ficha e fala assim, isso é uma pessoa? Isso é lugar? E a criança responde com um gesto ou com palavras. A variação 3, você pode variar essa mesma atividade, com esse mesmo material, tapete do dia a dia. Pergunte, onde você vai todo dia? Aí você pode colocar, vai para a escola. Onde você vai todo dia? Onde você mora? Que é quem mora com você? Aí ela pode apontar menino ou menino. Só quais são os critérios de avaliação? Reconhecer a categoria, a avaliação é boa. Coloca o cartão no espaço? Ótimo. Ponto para ele. Ou para ela. Aceita a correção com o modelo? Ok. Mantém a atenção na atividade? Então, quer dizer, está tendo foco. Então, essa atividade está sendo super útil para o aluno. E por que funciona essa atividade? Porque ela é concreta, ela não é abstrata, substantivo, conceito do substantivo e aquele modo tradicional onde que ele não consegue conectar, ele vai perder o foco. Ela é visual, que vai também fazer com que ele tenha foco, organização, compreensão, autonomia. Repetível, você consegue repetir. Se ele estiver emocionalmente ali equalizado e tiver com engajamento, ele vai aprender. Pouca linguagem abstrata, organiza o pensamento antes da escrita. Então, esse é o nosso método, que você pode usar o material para várias atividades e dentro da atividade você pode fazer as adaptações. Por exemplo, vou dar mais uma atividade, que chamamos aqui, aparece ou não aparece? Você usa também os cartões, os mesmos cartões. Qual o objetivo? Desenvolver a atenção visual, o reconhecimento dos substantivos e a discriminação entre elementos apresentados e não apresentados, fortalecendo a base da linguagem funcional. Aqui você vai fazer, então, aqui um treino de autonomia, de escolha, se pertence ou não pertence, se pertence a quem. Então, você coloca os cartões, a superfície plana, você coloca 2 cartões base, o espaço marcado como aparece ou não aparece, ou você confecciona esses 2 cartõezinhos em papéis simples, ou se não quiser confeccionar, pede ele para falar se aparece ou não aparece, enfim. Separe 3 a 4 cartões por rodadas, coloque bem visíveis, alinhados. Deixe o espaço aparece ou não aparece à frente do aluno. Aí, qual é o passo a passo? Mostre os cartões escolhidos e diga, olhe bem, nomeie todos lentamente, faz uma modelagem primeiro e mostra, por exemplo, a sequência, vaca, menina e bola. E aí a professora, você, mãe, faz a pergunta, aqui a galinha aparece? Ou seja, a galinha aparece nessa sequência aqui, você pergunta para o seu filho, o seu aluno. E a criança aponta o cartão que aparece ou não aparece, ou é apenas ela fala, ou responde colocando o marcador aparece ou não aparece. Então, se você pode fazer isso aí. Então, qual é a resposta esperada? Se o cartão estiver na mesa, a resposta correta é aparece. Se não estiver, a resposta correta é não aparece. Qual é, então, a atividade de variação? Para apontar, às vezes eu não quero falar, só aponta. A criança apenas aponta para o cartão ou para a área que aparece ou não aparece que você confeccionou com um papelzinho simples escrito. Uma variação 2. Retire o cartão. Mostre os cartões, retire um discretamente e pergunta. A bola aparece? Excelente para memória de curto prazo. Então você faz aquela brincadeira. Tira um cartão e pergunta se aquele cartão continua ali, né? Coloca a sequência de cartões e tira um. E pergunta, faz as perguntas. Faz 2 grupos. A linha vaca, galinha em casa. O grupo B, menina, bola, escola, e pergunte apenas sobre um grupo por vez. Você pode associar essa variação com movimentos. Se aparece, por exemplo, vaca aparece. Se aparecer a vaca, você bate a palma.
Se não aparecer, você cruza o braço, né? Você fala, se aparece, bate palma. Se não aparece, cruza o braço. Ideal para crianças com necessidade motora. Variação 5. Uma escolha dirigida. Mostre 2 cartões base. E aí a criança vai falar se é sim ou não. A criança escolhe a resposta correta. Você pode brincar de sim ou não e fazendo várias perguntas. A criança responde sim ou não através de um cartão que você confeccionar simples ali de papel na mesa, ou ela mesma pode responder ou apontar, né? A bola aparece nessa sequência? Sim. A bola não aparece? Não. Eu tirei a bola dessa sequência? Não. A menina aparece nessa sequência? Não. Várias perguntas com sim ou não. Adaptações para perfis neurodivergentes. Se o perfil for não verbal, respostas por gesto ou escolha. Se a atenção for curta, 2 cartões por rodada. Se tiver uma rigidez cognitiva, fazer a mesma ordem sempre. Se tiver a questão sensorial mais delicada, cartões maiores e menor estímulo visual. Aí, como que você faz o critério de avaliação funcional? Reconhece se o item está presente? Tá ok. Mantém a atenção visual? Bom sinal. Responde por escolha ou gesto? Perfeito. Demonstra compreensão sem necessidade de fala? Perfeito. Quais são os erros comuns para ser evitado? Muitos cartões ao mesmo tempo, perguntas longas, correções verbais excessivas. O que é para ser feito? Né? Nós sugerimos frases curtas, modele a resposta e repita o formato. Por que essa atividade funciona? Trabalha atenção, mas linguagem, não exige leitura, usa o mesmo material várias vezes, prepara para a classificação e para a construção de frases. E aqui são vários dessas sugestões, como substantivo. Aqui nós temos o capítulo dos adjetivos, são mais de 50 páginas. Os adjetivos são essas fichas, com esse tapete pedagógico, com essas atividades, com essas sugestões. Aqui, dando sugestões de como usar as fichas. Por exemplo, ficha grande, né? Com um adjetivo grande. Utilize quando algo tiver tamanho maior. Exemplos de mediação. A casa é grande. Essa bola é grande. A criança pode apontar, colocar um objeto grande sobre a ficha. Você pode brincar com essa ficha através também utilizando também materiais que estejam fisicamente perto de vocês. E aqui tem todo aqui a estrutura do tapete, falando o que é um substantivo, como é um adjetivo, e mostre fazendo ações, gestos, fazendo as mímicas, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse tapete, você pode criar esse tapete através de uma cartolina, ou até cortar esse, utilizar esse. Você coloca o substantivo aqui, o adjetivo aqui, faz o gesto, a mímica, para o aluno entender que o adjetivo é como é. Então, organização das atividades, sessões curtas, pouco estímulo por vez, repetição ao longo da semana, uso funcional no cotidiano. Palavra-chave, como é? Essa pergunta deve sempre ser sempre a mesma, garantia de segurança cognitiva, que tem alguns exercícios, né? Que a casa a criança escolhe qual é o adjetivo, perto, longe. Nós temos aqui a seção agora, o capítulo do verbo, que você corta as fichas dos verbos, pegar, levar, acordar, e você trabalha com o verbo. Tem um tapete pedagógico do verbo, você coloca aqui o substantivo, coloca a ação, que são essas ações aqui, e pede para a criança falar se vai fazer isso agora ou depois. Né? Muito interessante essa apostila, esse método. Dá bastante ideias para fazer também no dia a dia. A ideia é que a professora e a mãe tenham várias ideias através dessa ideia e adapte, claro, com o profissional, o pedagogo por trás, para que a criança tenha uma melhor
adaptabilidade. Aqui é o capítulo 4 de adjunto adverbial, onde a criança vai falar agora sobre agora e o depois. São várias atividades. Por exemplo, agora e depois, marque. Observe a ação e marque a opção correta. Vamos colocar isso aqui. Eu vou levantar da cadeira. Aí eu coloco agora ou depois. Para já sabendo que é adjunto adverbial. Aqui é a frase. O objetivo. Ajudar o aluno a construir frases com sentido, organizar quem faz, o que faz, como é e quando acontece, sem exigir leitura, escrita ou fala obrigatória. Aqui é a frase no tapete completo. Então, tem um tapete pedagógico que você coloca quem é, o verbo e se vai ser agora ou depois. Material, tapete com 3 áreas, quem, o que faz e o agora e o depois, e as fichas dos substantivos e dos verbos. E tem aqui como aplicar. O aluno escolhe um quem, escolhe um verbo, define se agora ou depois. Exemplo de frases construídas. Menino, mas respirar agora. Então, o menino vai respirar agora, o aluno apenas organiza. O adulto verbaliza. Então, é importante isso, o adulto verbalizar, porque o tapete é esse. Você pode fazer, né, na cartolina, usar mesmo essa estrutura aqui, recorta, né, imprime e recorta. Aqui no quem você coloca eu ou os substantivos, o menino, menina. O verbo aqui são os verbos daqueles cartões, né? Coloca os verbos aqui. Aqueles verbos, desses verbos. Você pode colocar aqui para montar a frase. E no terceiro fragmento você pode colocar agora ou depois. Você vai montando frases com qualidade, frase em sequência, monte a cena e a frase, quem, onde, o que, como. No tapete da cena, quem, onde, quem, como é, ficha de substantivos e adjetivos, e aí você vai montando e vai brincando sobre exemplo. Por exemplo, você vai colocar menino, escola, bola grande, e vai montar essa frase, o menino está na escola com a bola grande. Está vendo que é um processo bem interessante, onde o aluno vai construindo a frase de um modo bem lúdico, mas com muita profundidade, onde ele vai aprendendo de uma forma funcional. Essas frases podem ser feitas, até aconselho ser frases vinculadas ao cotidiano, na rotina do aluno, né? E você pode ir adaptando esse material no seu dia a dia. Aqui no final da apostila, também, nós disponibilizamos 5 aulas, 5 vídeos, bastante interessantes sobre substantivo, adjetivo, verbo. O adjunto adverbial está em edição, mas eu vou colocar aqui também. E sobre a frase, ensinando vários métodos de adaptação. E nós temos aqui as musiquinhas. As músicas, mãe e professora, são músicas que compõem o material, são com as mesmas palavras, são com os mesmos nomes, são com os mesmos substantivos, são com os mesmos adjetivos, verbos. Ele compõe esse material da apostila. Eles foram feitos em conjunto. As músicas foram criadas em conjunto com a apostila, forma aqui um ecossistema de aprendizagem muito interessante. Essa apostila, como eu disse, já está à venda. O link vai estar aqui nos comentários, aqui embaixo. E vai estar na descrição do meu canal, o link. E qualquer dúvida, qualquer ideias e sugestões, comente aqui embaixo, que eu estarei à disposição para gravar uma aula específica, personalizada para o dia a dia, para tentar facilitar o dia a dia tão corrido de você, mãe, de você, professora. Bom, adorei essa aula, adorei a apostila, espero que goste também. Me conte aqui embaixo depois. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.